Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses, 369-2159 e o plantão 24 horas, 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Salve amigas e amigos da Rádio Ilha Capital, programa Ágora RS. O assunto de hoje tratará sobre música e sobre espiritualidade, e sobre como as duas coisas podem se conectar, ou precisam se conectar, uma vez que música é frequência, e para isso eu estou há muito tempo tentando seduzir um querido amigo, que eu considero um talento musical, compositor, regente, criativo, né? Talvez porque hoje é o dia que a gente não tenha conseguido fazer as conexões que pretendíamos há um tempo atrás. Faz alguns meses que a gente está namorando essa possibilidade de uma conversa solta, não planejada e sempre com aquela intenção, pode ser até presunçosa, de não ocupar 60 minutos da vida das pessoas que nos ouvirão em vão. Afinal de contas, hoje é o dia. Salve Marcelo Nadruz, como estás? Ô Adalto, pois é, a gente estava há tanto tempo para fazer essa conversa, para a gente estabelecer essa conexão, para que pudesse falar um pouco sobre esses assuntos que há pouco tu mencionaste, né? Relativa à espiritualidade e à música, que são duas situações às quais eu estou muito engajado. A música desde pequeno, né, desde criança e tudo mais. Eu acho que vai ser uma conversa muito interessante, porque são duas situações onde eu tenho me aprofundado ao longo desses anos, e acredito que já está assim na minha essência, isso já está bastante consolidado como sendo manifestações as quais eu busco, né, cada dia eu busco mais a profundidade dentro dessas duas áreas, que é a espiritualidade e a música. Então acho que nós vamos ter uma conexão muito interessante. Falando em conexão, tu tens um trabalho que eu acho que ele é emblemático no sentido dessa tua busca pessoal, na tua busca de ti mesmo, que é o Sudden Connection, tá certo? Tá certo, em inglês Sudden Connection, né? Súbita conexão. Isso. Essa obra surgiu espontaneamente, uma obra de música de concerto contemporânea, e que surgiu, que eu tinha ideia, não é, Dalton, de criar uma obra que fosse inusitada no sentido de instrumentação, dos elementos que eu ia colocar, sabe? Eu estava assim um pouco cansado de usar elementos muito tradicionais na minha obra, na minha carreira como compositor de música de concerto contemporâneo. Então eu comecei a experimentar algumas coisas, entende? Surgiu o órgão de igreja, surgiu a cítara indiana, acabou se tornando espontaneamente uma obra multiétnica. Eu chamei de Súbita Conexão porque ela tinha um misticismo muito eclético, transitava entre o Oriente, o Ocidente, a liturgia cristã. Então foi composta a obra Súbita Conexão em 4 movimentos. E dali adiante, quando surgiu a possibilidade de eu inscrever essa música no FunProArt aqui de Porto Alegre, eu tive a grata surpresa de que ele foi aprovado e o recurso foi dado para essa obra ser desenvolvida enquanto DVD.
Aliás, a ideia de DVD não é minha, a ideia de DVD foi feita pelo maestro Cláudio Ribeiro, que foi o regente da obra, né? Então ele que me deu na Drus, por que tu não faz um DVD, entende, com imagem, tudo, já aproveita a catedral. Foi gravado dentro da Catedral Metropolitana, com uma formação muito inusitada, com 6 cantores solistas, com 2 alaúdes, com cítara indiana, com percussão, os mallets, né, ali a marimba, o xilofone, enfim, foi uma coisa, e mais o órgão, foi uma coisa muito interessante, e ali ficou essa súbita conexão, né? É uma coisa que eu sempre quis fazer e sempre quis experimentar um pouco mais em termos sonoros, até um outro interesse que eu tinha também é uma coisa multiétnica. Eu sempre tive uma coisa, não é bem world music, não é propriamente isso, não é uma coisa assim. Eu acho que o resultado do súbita conexão foi muito satisfatório, Dalton. Eu acho interessante essa expressão que tu usasse, súbita conexão, e tu disse que tu sempre teve vontade de fazer algo semelhante, até para mudar instrumentos. Assim, a gente escuta perfeitamente uma trilha sonora de N filmes que eu já assisti na vida, né? Mas essa palavrinha que tu usou, sempre teve essa vontade, eu acho que ela teve um início. Tu lembra quando foi o primeiro start que tu tivesse, o primeiro insight que tu tivesse entre a música que tu aprendeu com teu irmão, tocar violão, tocou no Raiz de Pedra, e essa preocupação com algo para além da música, algo mais transcendental, místico? Tu tem ideia assim de que idade tu tinhas quando tu teve esse primeiro insight? Essa pergunta é muito interessante, Dalton, porque ela, na mesma hora que tu estavas formulando a pergunta, me vinha a imagem dos meus 17, 18 anos, na adolescência. Eu me lembro que eu sentia em mim uma inquietude muito grande, e que todos nós temos uma inquietude muito grande na senda espiritual, que é uma senda infinita, né? Mas tem um dado momento que alguma coisa acontece dentro de nós que a gente começa a buscar. Existe um certo cansaço, parece, da nossa essência naquilo que é muito corriqueiro, muito trivial desse mundo aqui que a gente vive, e a gente parece que quer algo mais, tem alguma coisa dentro de nós que precisa ser preenchido. E esse insight eu tive de forma muito forte na adolescência. Eu comecei a fazer meditação, comecei a me interessar pelo orientalismo, comecei a me interessar por questões espirituais também, por um tipo de alimentação diferente, tudo muito, muito intrínseco, assim. E desde ali eu percebi que a música, não sei, tinha algo em mim que percebia que a música não era só, Dalton, uma performance dentro de um teatro com 1.000, 2.000, 10.000 pessoas nos assistindo. Os nossos egos, né, ficam assim alisados, né, porque tem muita gente que está nos vendo, aquela coisa muito um personalismo artístico. Isso eu comecei a ver que era além disso. Entende que essa questão do som era uma coisa assim muito maior do que isso. No Raiz de Pedra eu acabei tendo experiências muito grandes, por causa que eu era um compositor muito experimental, utilizava o grupo também para verificar como é que era o meu lado compositor, eu externalizava a minha alma enquanto criador, e o Raiz de Pedra era uma ferramenta muito forte, e ali eu tive experiências muito interessantes dentro desse misticismo sonoro, né? Uma coisa muito interessante. Então, a gente não explicou o que é isso, né? Parece que é um chá, mas não é um chá, não. Fala um pouquinho sobre o que é o Raiz de Pedra. Estou falando do Raiz de Pedra, foi um grupo que eu criei, né, na década de 70, e lá em março de 8 de março de 1978, né, nós criamos um grupo que era um quarteto, e era um grupo musical que, no fundo eu queria criar algo para que eu também pudesse me manifestar como criador. Eu acho que tinha isso também muito dentro de mim, já como compositor, né? E por sorte tive, na minha vida, acabou pela lei, essa famosa lei de atração que existe no universo, é uma lei de atração que é uma lei gigantesca, né? Uma lei implacável, né? E eu acho que nessa lei de atração acabei atraindo também as peças certas, os grandes músicos que ficaram juntos, nós formamos esse grupo. Era um grupo considerado eclético, porque ele misturava jazz, era um quinteto, né? Depois foi ser um quinteto jazz, música erudita contemporânea, música popular brasileira, folclore. Era um sincretismo muito interessante que nós criamos e acabou criando um grupo muito original. Tem algo então, também de rock progressivo também ali, né? Também de rock progressivo, porque nós víamos da década de 70 com grandes influências do Genesis, do Yes, do Emerson Lake and Palmer, King Crimson, principalmente King Crimson e Gentle Giant.
que eram grupos muito experimentais, muito aleatórios, assim, a gente gostava muito dessa aleatoriedade, desse experimentalismo, mas em nós já existia uma essência muito grande, uma talvez também muito pela minha própria influência de ser meio obsessivo na questão da originalidade, né? Pegava aquelas influências, colocava na sopa, né? Mas no fundo nós queríamos ser nós mesmos, e nós conseguimos, né? Nós tivemos uma originalidade muito grande de estilo. Interessante falar nessa sopa. A sopa lembra ingredientes, né? Talvez essa sincronicidade que tu te referiu que existe, que é a lei da atração, tenha funcionado colocando os ingredientes exatos e necessários naquele momento da tua vida. E também a palavra ingredientes me remete à palavra mosaico, que eu sempre refiro nos podcasts, que nós somos como se fosse um mosaico de toda a nossa história, da nossa infância, da nossa família, das nossas escolas, dos amigos que fizemos ao longo de toda essa vida, né? O assunto música não ocorre em todas as pessoas que nós conhecemos ou que nos ouvem nesse exato momento. Tem pessoas que gostam de música, cantam, dançam, mas não praticam a música todos os dias, né? Como tu pratica, como eu pratico e outros tantos que nos ouvem hoje praticam, né? Então a música, ela entra como se fosse um tempero fundamental nessa sopa e também para constituir o mosaico que nós somos. Quando tu te referiu a um chamado, eu tenho colocado essa questão do ego. Quando a gente vai para uma apresentação pública, ainda mais o compositor, né, o autor daquela peça, ele tem a tendência a ficar com o ego mais inflado. Mas tu já disseste que isso aí não era a tua motivação principal. Porém, tu falaste uma outra coisa ali que me remeteu a uma comparação com o ego. Tu disseste que lá pelas tantas, na tua juventude, tu te sentiu assim incomodado, insatisfeito, desafiado a fazer coisas diferentes, que tu queria fazer alguma coisa diferente daquilo que tu tinha. Tu buscava outras coisas. Esse é o mecanismo que o ego utiliza, porém, na questão material. O ego sempre busca coisas materiais, busca coisas palpáveis. Ele busca sempre coisas no futuro ou no passado, e no nosso caso, assim, da música, tu está dizendo que buscava algo de mergulho profundo, que é o que o ego não quer. O ego que nós temos em relação à pessoa que somos, ao ser que somos, o que ele menos deseja é que a gente conheça a nossa verdadeira origem. E tu tens um trabalho muito interessante no YouTube, inclusive esse da conexão que tu te referiste, essa composição está disponível no YouTube. Eu vou deixar no link da divulgação da nossa conversa, vou deixar o link da Southern Collection. Mas tu tem um outro chamado Photonic, que mexe muito com essa outra dimensão da gente, mais profunda, não a egóica, não a superficial, não a que deseja coisas, que deseja comprar, que está sempre incompleto nas aquisições. Se eu tenho uma guitarra, eu quero 10. Se eu tenho um software, eu quero 2. Então, se eu tenho um carro, eu quero 5. Mas não é isso. A gente busca um mergulho mais profundo. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como que teve essa ideia de fazer o projeto no YouTube. Tu tem um canal lá com muitos vídeos. Inclusive, quem está nos ouvindo agora está ouvindo a trilha sonora desse nosso programa de hoje. São as tuas músicas. Tem o Southern Connection, também tem algumas músicas do Photonic. Conta pra gente, Marcelo, como é que foi esse insight aí, em que momento aconteceu, que idade tu tinhas quando tu teve esse impulso de fazer esse trabalho que, por estar na plataforma do YouTube, ele não tem limites, ele pode chegar nos confins desse planeta, né? É verdade. Essa questão do mosaico que tu estavas falando, que acaba compondo a gente, né? A gente é um somatório de várias experiências, graças a Deus, a gente passa, e é um grande mistério esse, como é que as coisas vão evoluindo, né? Basta ver a própria natureza, né? Como é que as coisas vão se conectando, se intercambiando entre moléculas e aí dá resultados, né? Do microcosmos vai para o macrocosmo, então as coisas se transformam de forma extremamente espontânea e nós não fugimos à regra, né, dessa lei cósmica do infinito, né? Que tudo vai se refazendo, se transformando, vai gerando, nada é muito previsível, isso vai gerar tal forma, porque começou, não, às vezes gera uma coisa completamente inusitada que faz parte da própria, no meu entendimento, da própria criação do universo, a própria criação permanente de tudo que existe, né? Então eu vejo que essa questão da súbita conexão sempre tive esse lado mais
voltado para a espiritualidade dentro do som, né, dentro da música. E esses 2 canais que eu criei, além do meu canal de música de concerto, como compositor de música de concerto, tenho mais 2 outros canais que se chamam Universo dos Sons Curativos, que é um canal que ele é despretensioso, ele é só voltado para sonoridades que sejam para meditação, as pessoas que fazem reiki, né, as pessoas que querem refletir sobre determinadas coisas, querem ficar, ou seja, nas suas buscas também, utilizado em centros holísticos, em centros espiritualistas e tudo mais, ou pessoas que têm curiosidade também por outro tipo de sonoridade. Ele é totalmente despretensioso, ele só simplesmente cumpre um papel, que é esse papel de incentivar a sensibilidade das pessoas, a espiritualidade das pessoas e, quiçá, uma abertura maior, né, em relação a esse vasto universo, né. Já o Photonic Resonance, que eu coloquei em inglês porque eu tenho intenções nesse canal, Photonic Resonance, ou seja, ressonância fotônica, né, a ressonância dos fótons, né, porque os fótons também têm a sua ressonância, tem sonoridades, mas só que o nosso ouvido não tem essa capacidade, não é um instrumento capaz de escutar sonoridades das partículas atômicas, né, não tem como. Mas a luz está sempre presente em tudo, né? Essa claridade, né? Essas partículas, enfim, parece que a luz é um pouco da mantenedora de toda a estrutura do universo, né? Então, o Photonic Resonance eu criei não faz muito tempo, e aí sim eu estou ingressando de cabeça em sonoridades assim, como se fosse assim da outro, sonoridades ocultas, uma tentativa de me abrir para sonoridades que estão ocultas na matéria escura, nos buracos negros, na própria sonoridade dos planetas. O próprio Pitágoras já falava isso em Música das Esferas, já falava que as esferas tinham sonoridades, tudo tinha sonoridade pelo fato de existir. Veja só, pelo fato das coisas existirem, elas têm sonoridade, porque elas têm ressonância. Tudo que existe ressoa. O Pitágoras era um sujeito muito avançado para a época, né? Então ele já falava nesses termos. E eu sempre tive essa curiosidade, né, de sair um pouco dessa performance tradicional, de que eu faço e aconteço, que eu componho isso, que eu componho aquilo, eu junto vários elementos, e tentar ingressar numa coisa que já que sempre foi e sempre será, como se houvesse uma grande sinfonia que está permanentemente ressoando no universo infinito, e a gente só tem que acessar ela. Então a sensação que eu tenho é que nós nos tornamos canais de uma coisa que sempre foi e sempre vai ser aos confins do infinito. Então eu sinto uma necessidade muito grande atualmente de acessar esse tipo de sonoridade, que, como tu disseste muito bem, Dalton, é a ausência total do ego, porque o ego, o que é o ego? É uma representação de nós, né? O ego não é esse mosaico que tu estavas falando, que acaba de várias experiências que a gente tem, de altos e baixos, de quedas e ascensão, que nos torna o que nós somos. Isso é uma outra coisa. O ego não é uma representação, uma necessidade de saliência, ele é uma necessidade de parecer o que é. Por isso é a luz de Lúcifer, né? A luz de Lúcifer é um brilho que não é, entende? É um brilho de grande saliência, é um brilho, na verdade, de uma centralização em si mesmo, como sendo uma coisa maior do que tu pensa que tu é, entende? Então é uma falsa luz, é um falso brilho, não é uma luz real. A luz real é quando simplesmente tudo isso desaparece, esses personalismos e tudo mais. Na Índia, quando eles tocam as ragas indianas, que é essa forma musical indiana, as ragas elas têm um momento, elas têm um horário, elas têm uma determinada hora, um determinado instante que eles tocam, porque é aquele momento que é o momento de conexão com o infinito, entende? É uma coisa que sempre me fascinou isso. Essa música onde tu simplesmente te dissolve e tu não é mais nada em cima de um palco, tu não é nada, tu simplesmente desaparece e dá lugar a essa coisa maior, entende? Que não tem nem nome nem forma. Então, alguns maestros, inclusive na própria música erudita, se deram conta disso, de que tem uma antessala, tem um som que ele não é perceptível, ele só vai ser perceptível quando toda a orquestra, quando o maestro, eles desaparecem e ficam a serviço daquilo que é maior. Aí a experiência, Dalton, de quem está lá sentadinho naquela cadeira vai ser muito diferente. Ninguém mais vai pensar que é o grande violinista, o grande maestro, o grande concertista, o grande compositor, a grande diva soprano que está em cima. Eles nem vão citar isso, eles vão simplesmente relatar
a experiência que eles tiveram naquela 1h30 que eles tiveram, naquela experiência sonora sui generis, uma coisa que não tem definição, mas que te preenche em todos os sentidos. Eu poderia dizer que as pessoas que estariam ouvindo esse concerto entrariam em ressonância com aquilo que estão ouvindo, e mesmo com aquilo que não estão ouvindo, porque a gente está preso aos sentidos que nós temos, né? E a audição é um deles. E tu disseste uma coisa que fiquei bem intrigado ali. Tem frequências que a gente não escuta, o que não quer dizer que elas não permeiem o nosso ser, né? Nós estamos aqui conversando e trespassa meu corpo frequências de rádio, frequências de televisão. Cada pessoa que está assistindo um concerto desses é um indivíduo que entra em ressonâncias do jeito dele. Só ele tem aquela conexão com aquelas frequências ali. E aí eu lembrei de uma experiência que eu tive muito rápida com o sufismo. Eu participei lá de um grupo de estudo do sufismo e eles têm contos que eles declamam quase que aquela história sufi todo santo dia, a mesma história, e tu tenta estabelecer uma conexão racional com o enredo daquela história e tu não encontra. E eles dizem, não tenta racionalizar essa historinha. Essa historinha, aparentemente singela e sem um sentido muito prático na nossa vida, a gente sempre busca coisa prática, né? Ela não tem essa racionalidade que tu está buscando. Declama ela todos os dias que um dia algo dela vai fazer parte de ti. Eu imagino que seria uma coisa parecida, né, que tu está fazendo com as frequências, né? É a mesma coisa. Por exemplo, quando tu está numa performance, o artista que está no palco, ele é muito egocêntrico, ele cria uma ressonância com o seu público, e o público faz o seguinte questionamento: como eu gostaria de ser como ele? Entende? A pessoa, eu gostaria de estar lá também como ele, eu gostaria de estar brilhando como ele. Então, uma falsa ressonância, um falso brilho, entende? Essa questão do sufismo é muito forte. O Sufi Nayakana é um grande mestre, um grande músico, inclusive. Ele tocava, acho que tocava a cítara e a vina, eram dois instrumentos. Eu tenho um livro do Sufi Nayakana que se chama Música, porque ele fala tudo nessas questões de frequência, né? Essa frequência que nos permeia. Quando a gente entra nesse entendimento das frequências, aí a arte passa a ter uma outra conotação, entende? Aí acho que a verdadeira questão transformadora dela se faz presente. E quem está lá no palco, pela primeira vez, também se conecta com a sua essência mais profunda. Que a grande, vamos dizer assim, a questão da arte é justamente fazer com que o outro se reconecte com ele, né? É uma coisa muito séria isso, vem com uma responsabilidade muito grande. Mas nas academias, Dalton, não se ensina isso. Se ensina a questão da superfície, da semicolcheia, da colcheia, da grande performance. Agora tu estás com uma técnica muito apurada, vai encantar plateias, esse monte de bobagens. Então a gente fica assim, o artista sai de lá preparado na parte superficial do som. Ele não entende que ele é um veículo, ele tem uma responsabilidade muito grande enquanto veículo do som. Ao mesmo tempo, quando se vai estudando o sufismo, outras escolas orientais, a Índia e a China, por exemplo, o Confúcio não permitia que entrasse na dinastia lá no reino que determinados tipos de música. O Confúcio não permitia, que ele sabia que aquilo ali poderia destruir o reino inteiro, porque as ressonâncias que estavam naquela música eram altamente destrutivas. Ele já sabia disso há 4, 5 mil anos atrás. O Confúcio até não é tão antigo, mas eu digo, a China já sempre teve isso. A música tinha um papel de ordem. Não pode haver, e hoje nós estamos vendo o contrário, né? O que está sendo veiculado está causando caos, está causando a assimetria da civilização, né? Também, no meu entendimento, um período extremamente transitório. A humanidade não vai ficar sempre assim, porque não tem sentido na evolução do universo um planeta ficar sempre do mesmo jeito. Isso é totalmente ilógico, né? Mas, enfim, a música tem esse poder. E mesmo que a criatura esteja lá cantando uma área de Mozart, de uma ópera de Mozart ou de Puccini, a criatura, vamos dizer, uma soprano, né, com uma técnica extraordinária, se ela está preocupada realmente nesses louros ou parecer diferente, ela vai se desconectar com o fenômeno do som em si e não vai causar essa oportunidade que o público tem de ressoar com ele mesmo e até de atingir um nível de autoconhecimento e até de tocar a sua essência mais profunda. Tem um ditado que diz: a essência da arte verdadeira
é despetrificar as almas. Que legal essa imagem de despetrificar as almas, né? Tem uma passagem, acho que de Michelangelo, que ele, quando perguntaram como é que ele conseguiu aquela estátua maravilhosa que ele fez, ele disse, eu só tirei a pedra que estava ao redor dela, né? Sensacional essa passagem. Não, ela já estava lá. Ela já estava lá. Sensacional isso, é fantástico, né? O Mozart teve, acho que no período de um mês ou pouco, ele criou três grandes óperas, um curto espaço de tempo. O Mozart é um grande exemplo de uma conexão permanente, uma antena parabólica ligada a todo instante. Então, o Van Gogh não consegue parar de pintar, Uhum. Tem mais 600 quadros, não sei quantos quadros tem lá na Europa, na Holanda, o sujeito não consegue, a conexão é tão grande que é impossível ele interromper esse fluxo, né? Então a gente começa, a partir desses grandes artistas, a gente começa a entender o que seja estar em conexão permanente, o que seja estar em ressonância com o infinito o tempo inteiro, né? É interessante falar de grandes artistas porque a gente pensa assim, eles e eu. E não é bem assim. Nós todos somos artistas e não somos nem grandes nem pequenos. Na minha condição atual, eu posso dar uma contribuição de acordo com aquela tarefa que eu deveria fazer, em qualquer momento que eu esteja da minha escalada evolutiva, independente de eu ser famoso ou não. Quando a gente escuta músicas contemporâneas aqui, que a gente está escutando na rádio, aí, nós somos instigados a fazer um filtro. Assim como Confúcio impunha um filtro, a gente não tem essa imposição. A escola que a gente frequentou não nos prepara para coisas que estão acontecendo hoje. O salto que deu na evolução tecnológica foi muito, muito mais rápido do que a evolução dos currículos escolares. Tu te refere, inclusive, a um currículo que não poderia ser atrasado, que é o currículo acadêmico. Agora, imagina uma criança dos primeiros anos escolares, e um adolescente também, sendo bombardeado por diversos tipos e estilos de músicas, né? E aí ele não tem no currículo nada que deixe ele com condições de dizer, puxa, isso aqui eu não gostei, nem pelo ponto de vista técnico de montagem, porque a mesma nota que se repete, pá, 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 aquela mesma notinha ali na pauta, né? E tem uma letra com ou sem significado, eu não gostei por esse aspecto, mas também não gostei porque a sonoridade não me agradou. Essa sensibilidade não existe nos currículos escolares, não está presente nos currículos escolares, infelizmente, né? Mas tu falava agora há pouco sobre a responsabilidade que nós temos de executar essas tarefas, e eu lembrei que alguns gurus utilizam da voz, da fala, da palestra, da oratória para tentar despertar pessoas. E outros, que eu não diria que são gurus, mas outros utilizam ferramentas sem dizer que estão querendo despertar as pessoas, e até pode ser que inconscientemente não saibam que estão despertando, através da música. Ou seja, eu posso escutar uma palestra de um Osho, de um Muji ou de um Krishnamurti, e a partir daquela palestra que eu ouvi e trabalhei intelectualmente, eu despertei. Mas eu posso escutar uma música do Photonic, tentando meditar, não, vou meditar então, vou botar um fundo musical. Aquilo é adequadíssimo para a meditação. E eu posso, através daquela meditação e daquela sonoridade que tu produziu, ter algum insight, mesmo que seja pequeno. É fantástico isso que tu está falando, Dalton. É muito interessante a questão do filtro, né? Que hoje em dia parece que é proibido ter filtro. Existe alguma coisa que nos fiscaliza também, entende? A gente não pode falar da qualidade da coisa, né? Não, isso é preconceito, tudo. Não é questão de preconceito. É questão daquilo que é ruim e aquilo que é bom. Não é uma questão, não tem nada a ver com discussões de ordem isso, de ordem aquilo. É aquilo que é. Quando se tem esse filtro, esse suporte de conhecimento, as coisas funcionam bem mais, né? Como se diz, né? A gente passa o jardim de infância, a primeira série, a segunda série, a terceira série, a gente fica mais numa questão de conteudista, né? Mas não nos prepara, nós vamos acumulando coisa, acumulando conhecimento e tudo mais, mas a gente não é preparado enquanto ser humano que tem uma percepção do mundo, né? O Krishnamurti se incomodava muito com essa questão dessa coisa tradicional do ensino, né?
entende? O Rudolf Steiner, das escolas Waldorf, tinha uma preocupação enorme com essa história de como o ser humano podia ter uma educação integral, e ele não vai ter filtros com esse tipo de educação mais aprofundada, onde o ser humano entra no autoconhecimento. Ele não vai ter filtros somente em relação a informações estéticas musicais, ele vai ter filtros, vai ter um senso crítico bastante apurado sobre muitas coisas. Ele não vai ser uma espécie de massa de manobra facilmente manipulada, entende, por essa mídia, que é uma mídia covarde, né? Por que a mídia é covarde? Porque a mídia é covarde porque ela não pede licença de entrar no teu inconsciente, às vezes até com propaganda subliminar, é bastante covarde, né? As pessoas fazem isso sem pedir licença, entra no inconsciente, se mistura com a tua essência e tu passa a ter comportamentos de reflexo condicionado que nem tu sonhava em ter. Começa a ter comportamentos assim completamente fora, estapafúrdicos, né? De ser um ser humano ansioso e impulsivo. Então a coisa é muito bem elaborada, né, por essa questão midiática, assim, que tenta assim, ter uma tentativa desesperada, para mim com os dias contados, né, mas ela está com uma tentativa desesperada ainda de tentar continuar assim controlando as mentes das pessoas, mas eu acho que isso aí tem os dias contados porque não se sustenta, né? A própria natureza das coisas vai mudando, né? Todos os impérios a gente pensou que iam durar, né? O Império Romano ia durar não sei quantos mil anos, o Império do Hitler, o Terceiro Reich, não sei mais quantos mil anos, esse monte de coisa, todos os impérios, agora o Império Midiático, quem não vai, entende? Porque o universo ele se autorrecicla, né? Não é as formiguinhas que tentam ter poder sobre os outros, se achando semideuses, essas coisas, isso aí tudo vai terminar. Mas eu acho que está havendo um movimento interessante nesse caso da questão da autocrítica aí, desse currículo. E eu acho que nós vamos chegar lá. Eu acho que mais uns anos aí, eu acho que a coisa vai se equilibrar a ponto da nossa civilização tomar um rumo melhor. Tem vários gurus que usam uma frase muito interessante: tudo passa. Então, isso corrobora a tua afirmação de que isso não se sustenta por muito tempo. Nem os impérios que viveram séculos se mantiveram daquele mesmo modo. Eles se transformaram, né? Eu vou pedir licença para ti e para a nossa audiência para chamar um rápido bloco comercial e já voltamos. Pois não. Rádio Ilha Capital é bem melhor. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, Rodovia João Gualberto Soares, 7145 no Rio Vermelho. Depois desse bloco comercial, na conversa maravilhosa aqui, tão esperada e desejada com meu amigo Marcelo Nadruz, falando sobre currículos, falando sobre música, sobre frequência, sobre ressonância, sobre a importância da busca interior, sobre o papel que a gente tem na dimensão em que nos encontramos, sem ser muito visível ou pouco visível. Não precisamos ser pessoas de sucesso para fazer a nossa parte. É claro que quando tu pega, por exemplo, um grupo de artistas, de músicos famosos e faz um encontro mundial para levantar uma bandeira para melhorar a paz no mundo, né? É claro que isso aí tem um impacto mais rápido e quase que instantâneo, né? Mas tem uma dimensão que os religiosos em geral falam de prece, de intercessão, que funciona. Aquela frequência somada daquelas vibrações positivas vai dar um resultado esperado, né? A gente estava falando agora há pouco do mundo dual. A gente vive num mundo dual, né, Marcelo? Que é o preto e o branco, é o alto e o baixo, é o bem e o mal. E tu dizia, o bem vai prevalecer ao final, né? Isso é mais do que uma esperança. Isso seria uma certeza que a gente assume quando se tem a noção de que há um Criador de tudo e de todos, né? E aí a gente assume isso como sendo
indelével, porque ele não pode ter no interior dele, desse criador, esse germe do mal predominante, né? Ou mal entre aspas, vamos dizer assim, e bem também entre aspas, né, Marcelo? Com certeza. Tu falavas uma coisa muito curiosa, que é a questão da criatividade do artista, que quer ser artista. A arte, a gente sabe, né? Todos sabem que o conceito de arte vem de ação. Krishnamurti, de novo citando, falava que tinha que estabelecer muito bem a diferença entre ação e atividade. E atividade é uma coisa corriqueira, cotidiana. Nós marquei um podcast com o Dalton da tal hora. Isso é atividade, são coisas corriqueiras dos hábitos, né? A ação não, a ação é intrínseca, a ação é uma coisa criativa que é inerente, a criatividade é inerente a tudo que existe. A criatividade não é só um fator assim preponderante no gênero humano, né? A criatividade é uma coisa que existe em tudo que existe, nas moléculas, na questão atômica e intratômica, ou seja, tudo é criatividade, porque tudo está em constante movimento, tudo ressoa, e se ressoa, se põe em movimento. Se põe em movimento, estabelece a possibilidade das coisas serem criativas. Eu estava observando isso e o mestre perguntou o discípulo perguntou para o mestre assim, sobre essa questão, o que é um artista, né? E aí o mestre só responde assim: você escova os dentes do mesmo jeito todo dia? Até escovar os dentes, o sujeito tem que ser criativo, né? E tu faz sempre a mesma coisa. Se tu faz tudo que tu considera hábito de uma outra forma, do jeito que tu tivesse, do jeito que tu caminha, tu está sendo criativo. E nessa criatividade a vida passa a ter um frescor diferente. Ela não fica tão enfadonha e não leva ao tédio, não leva à questão da prostração, né? O tédio é uma doença contemporânea justamente porque... Eu até escrevi uma coisa outro dia, Dalton, que se chamava a morte da invenção, né? A inventividade é uma coisa que a criança tem muito isso, porque ela não tem esses bloqueios do adulto, né? Essas restrições do adulto. Então a criança está sempre inventando, está sempre em processo criativo. Então a sensação de estar vivendo é muito mais presente, né? Tu não está simplesmente sobrevivendo, simplesmente num hábito interminável, né? Um condicionamento interminável diário, de manhã à noite, fazendo sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, pensando sempre do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, se referindo às coisas do mesmo jeito. E é o que está acontecendo nas redes sociais atualmente, é um condicionamento a nível de proporções gigantescas, né? As pessoas têm uma necessidade de estar fazendo postagens intermináveis, mas sempre girando em círculos. Não existe mais criatividade, não existe mais, sempre girando em círculos, entrando no universo perigosíssimo que se chama parcialidade, né? A parcialidade, a tribo que tu faz parte, ela se torna extremamente perigosa, no meu entendimento, porque toda vez que tu faz parte de algum clã, de alguma fortaleza, e tu te divide em relação ao resto, significa que tu estás fadado a ter uma visão, o teu horizonte de visão passa a ser extremamente restrito. Por mais que tu ache que tu tem que pertencer a uma determinada ideologia, que esta é a certa, aquela que eu faço parte é a certa, essa que transforma o mundo, entende? Eu tive experiências impressionantes aí em redes sociais nessa questão de tribal, né, de ideologias, que eu concordava em gênero e número com determinado perfil de pessoas que visitavam ali, e elas acabaram me escanteando, porque faltava um 0,001% que não casava, entende, com a concordância. Eu não concordava, entende? Então, e isso foi naquele momento que eu me dei conta, então eu parei de fazer determinadas manifestações, porque eu achei que também tem a tribo da subtribo, e as pessoas têm que ter uma certa senha para entrar, uma chave que abre a coisa, entende? Então essas coisas muito herméticas, elas são perigosas, porque no fundo elas só são convenientes, né? Convenientes naquele momento, né? Entende? Então não é tudo isso, essa amizade, esse amor um pelo outro, né? Não é tudo isso, são coisas assim criadas, não concordo, entende? Eu tenho minhas convicções e tudo, mas eu não manifesto, porque eu acho que muitas vezes até uma perda de tempo, entende? De estar a todo momento. Então eu prefiro estudar as ressonâncias, eu prefiro estudar alguma coisa que realmente contribua, sem fazer muito alarde, sem fazer muito tocar trombone em rede social. Olha como eu sei, olha como eu faço e aconteço, entende? Olha como eu sou muito esclarecido, essas coisas. Então eu prefiro fazer a minha parte silenciosamente,
no que eu puder fazer, até trabalhos voluntários, tudo sem tirar foto, sem precisar registrar, entende? Eu acho que essa questão do som, essa questão das ressonâncias com um papel transformador na sociedade. Aliás, vou te contar uma coisa sobre a medicina tradicional. A medicina tradicional prescrevendo a todo momento essa alopatia, né, com remédios fortíssimos e tudo. Eu também, observando os movimentos da medicina tradicional, dos grandes laboratórios também, que tem grande poder sobre isso, sobre ingerência, sobre tratamento de doenças terminais e graves, né, eu vejo que tem tantas outras alternativas de fato que já existem, que são eficazes, né, no trato de doenças terminais e graves, né, que eu acho que o pessoal poderia instalar nos hospitais, e uma delas é a ressonância do som. Eu não sou o primeiro nem o único a falar sobre isso, porque existe um médico, que eu não sei se o nome dele sobrenome é Gardner. Ele é um grande oncologista americano e ele escreveu um livro que é Os Sons que Curam. Isso ele escreveu baseado na experiência de tratar um monge tibetano de câncer terminal. E o monge deu a sugestão para ele que utilizasse determinadas frequências, entende, no tratamento do câncer. E o médico, isso que era bastante cético em relação às ressonâncias, ao poder que o som tem, inclusive, ele coloca as moléculas em forma simétrica de novo do órgão que está doente, eles colocam simetricamente na forma, é uma coisa muito profunda, mas é real. E ele não acreditava em nada disso, ele era cético, aquele oncologista tradicional, e ele viu que depois das dicas que o monge tibetano deu para ele, ele passou a usar os instrumentos tibetanos, tudo nos tratamentos com doentes terminais, e ele obteve resultados incríveis. Se não uma cura, vamos dizer assim, total do quadro clínico, ele pelo menos tinha resultados assim até de protelar. A criatura ia ter uma morte dali a 2, 3 meses, tudo acabava tendo assim 2, 3 anos, né, de uma sobrevida, e uma sobrevida até com qualidade, não com sequelas e essas coisas. Ele acabava dispensando o tratamento quimioterápico e radioterápico, às vezes extremamente agressivo, ele dispensava isso e utilizava só a questão das frequências, ele teve resultados incríveis. Essa é uma área que eu gostaria muito de atuar, se eu pudesse, confesso aqui contigo no nosso podcast, de poder um dia me aprofundar a tal ponto de se poder ser um sujeito que contribuísse também com médicos que fossem um pouco mais abertos para questões alternativas. E eu gostaria de atuar, entende, dentro da área da saúde como um veículo ou seja, de utilizar esses recursos, não é, Dalton, para fazer com que as pessoas tenham um pouco mais para o próprio pessoal observar que o som, ele realmente tem as teorias mais aprofundadas que dizem que é possível até bem mais, né? A própria ressonância magnética já está sendo usada aí para obter resultados. A ressonância magnética está sendo usada para obter resultados, o feedback do corpo, para saber a quantas ele anda, né, no sentido de ou grave ou menos grave, entende, da doença. Ela já está sendo usada, esse recurso sonoro, mas o recurso sonoro em si, eu acho que traria muitos resultados, e é uma coisa que eu tenho me dedicado muito às vezes. Eu continuo como compositor, atuando, estudando regência, se me chamarem para reger uma orquestra, eu vou reger um coral e tudo, porque é uma questão profissional também de sobrevivência. Mas eu gostaria muito de atuar no sentido de contribuir com essa história das ressonâncias. Eu não sou, como eu disse, não sou o primeiro nem o último, tem muita gente boa atuando aí no planeta, em todos os países que se possa imaginar, tem muita gente que se empenhou, se aprofundou. Tem um outro, eu não sei se ele estudou medicina, o Jeffrey Thompson, dá uma olhadinha no YouTube, Jeffrey Thompson, Dr. Jeffrey Thompson, estuda isso há muitos anos, ele é muito aprofundado, ele já teve experiências maravilhosas dentro de resultados. Me lembrei de uma apresentação de um grupo de monges budistas que tiveram aqui na Assembleia Legislativa, e a jornalista ingenuamente perguntou assim para ele qual era o repertório daquela noite, tudo, e o monge respondeu categoricamente que não era, hoje não é um dia de repertório, hoje é uma sessão de cura, entende? Era uma coisa muito mais aprofundada, provavelmente uma performance de música, aquela coisa toda. É um nível do som utilizado em proporções muito maiores. A própria música de concerto,
a música de concerto, que é o meu terreno de atuação quanto compositor, ela tem argumentos, às vezes, nas próprias óperas, às vezes, muito passionais. Entende? Muito passionais, assim, são coisas muito trágicas, muito dramáticas, muito chão mesmo, né? E isso às vezes também pode ser uma grande obra e tudo, mas no fundo não está contribuindo para que haja assim uma ressonância diferente do ser humano, enquanto para que abra novos horizontes, não só esse horizonte corriqueiro, passional, que é o nosso dia a dia, o ser humano passando numa dramaticidade, entende? Uma coisa muito intensa, ou então coisas muito épicas de vencer batalhas, de músicas eruditas magníficas, mas uma nação venceu a outra, entende? Coisas épicas, grandiloquentes, de coisas, às vezes não contribuem muito para a questão da transformação real da sociedade. Rapaz, tu abriu um capítulo aí, um leque de reflexões que eu tô zonzo aqui para ver como é que a gente pode aproveitar essa enxurrada de boas inspirações que tu colocou para nós aí. Eu começaria com as palavras do senhor Aldo Flores Ferreira, fundador da Aldeia Infantil Brasileira SOS, hoje chamada Aldeia da Fraternidade, que ele dizia: não podemos confundir ação com agitação. Tu falasse agora em ação e atividade, né? Tu começou falando em ação e atividade. E eu lembrei do seu Aldo. Ação e agitação. Às vezes a gente se agita pensando que está agindo, né? Não é nem uma atividade, é uma agitação mesmo, né? Tu sabe que eu achei legal a possibilidade de realinhamento molecular, celular, intraatômico, quântico. Realinhamento é uma palavra que me ocorreu quando tu falavas aí que a música pode ser curativa. E nesse sentido, Marcelo, eu vivenciei em 2018, e tu vivenciou agora recentemente, uma situação de despedida de pessoas muito queridas, né? E é inevitável que a gente pense em cima de toda a bagagem que a gente amealhou nesse mosaico que somos, né? Para ver o que significado tem essa despedida. E aí lembrei de uma médica chamada Ana Cláudia Arantes, que tem palestras muito lindas no YouTube e ficou notabilizada por um livro que ela escreveu chamado A Morte é um Bom Dia para Ser Vivido. É um título assim que a gente meio que se choca, mas eu casualmente tive acesso a isso exatamente naquele momento em que eu estava me defrontando com esse fenômeno universal no plano físico que a gente se encontra, que que são os momentos derradeiros, né? E ela dá uma ênfase assim: puxa, tu tens 70 anos de vida e tu vai te deter em 1 segundo, em 2 segundos, que é a morte. Não, a vida é o que existe. A morte é um episódio dentro da vida. Agora, o que me chamou a atenção na tua fala foi a palavra cura. O que seria a cura? Por exemplo, será que a morte não é uma cura? Será que os momentos que antecedem a morte não são a cura que nós tanto desejamos ao buscar o nosso autoconhecimento? Muito profundo, Dalton. Isso é muito profundo. De fato, é uma coisa assim. Por quê? Porque desde criança nós somos ensinados com 2 grandes equívocos. 2 grandes equívocos, Dalton, que perpetuam pelo resto das nossas vidas. Não saber lidar com a morte, ela é colocada sempre de maneira muito fúnebre, né? Obscura, né? Aquela figura tétrica mesmo, sempre é uma coisa assim. Nunca é, como tu disseste há pouco, uma cura ou uma coisa libertadora, né? Nunca é encarado dessa forma. E a segunda coisa é: nós somos ensinados a competir, nós somos ensinados a nos separar do resto. Nós somos ensinados a sermos os primeiros da classe, sermos os primeiros, né, tanto os primeiros lugares, essas coisas, nos diferenciarmos dos outros. São 2 coisas doentias, patéticas até, mas é da nossa civilização. A gente, no momento que tu passa a competir, tu quer ser melhor, quer estar na frente, quer ter os louros solitários, né? Parece um imperador solitário no seu reino solitário, essas coisas, né? Então a gente é ensinado a ser assim. Nessa separação que tu estabelece com os outros, essa divisão que tu faz com o teu semelhante, né? Porque afinal de contas tu tem que defender o teu reino, né? Essas coisas. Então esses 2 grandes equívocos passam a fazer parte. E um deles, que é a morte, eu, quando tive nessa experiência última que eu tive, né? Uma experiência bastante complexa,
Uma das enfermeiras-chefe que estava lá nessa perda que eu tive, eu conversei muito com uma delas, e uma delas era muito preparada. E ela dizia, eu disse para ela, Cristina, tu és uma pessoa que tem muito tato com as pessoas. E ela me disse, pois é, a única coisa que não se faz, por incrível que pareça, na área médica, é preparar as pessoas para a passagem delas, ou seja, para elas morrerem, né? Ninguém prepara, ninguém cria uma... E ela criava toda uma atmosfera assim, como se fosse uma atmosfera de um desenlace mesmo, né? Não tornar a coisa tão... Haja visto que as culturas diferentes do mundo tratam a morte, umas de maneiras extremamente tétricas, assim, muito complexas, muito duras e dramáticas, e os indianos, por exemplo, fazem festa, né? Eles têm uma outra coisa, eles fazem festa mesmo, é uma festa, é uma cura, como tu disseste, né, Dalton, uma libertação. Entendi? Eu que tenho essa percepção sobre a sobrevivência da alma. Uma palavra que tu usou várias vezes aí, Marcelo, que eu acho interessante a gente grifar, que é saúde. Eu vou pedir licença para ti e para a nossa audiência para chamar um rápido bloco comercial e já voltamos. Pois não. Rádio Ilha Capital. Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Pensou em transporte? Pensou 048 Turismo. Garantia de conforto, pontualidade e segurança. 048 Turismo conta com vans, micros e ônibus. A empresa conta com seguro total de passageiros, higienização diária e atendimento personalizado. Visite o nosso site www.048turismo.com.br. Aguardamos por você. Quando a gente fala em saúde, a gente está usando uma energia diferente de falar doença. A gente só pensa na saúde quando está doente. A gente normalmente não cuida da sua saúde quando não está doente. Tu te lembra de procurar um especialista quando tu está sentindo um desconforto físico. Mas a saúde, pensada de uma forma bem ampla, ela também inclui uma dimensão não física, né? Então a ênfase que tu deu assim nos sons de cura ligados à saúde, eu acho muito oportuna, porque a saúde ela permanece contigo apesar da morte. Ou seja, as pessoas que passaram por aqui e estão numa outra dimensão continuam lidando com a sua saúde. A saúde e a doença são muito abrangentes, porque o ser carrega o que ele é, né? Ou seja, ele carrega exatamente o que ele é. E a doença, como é que eles chamam? Tem umas escolas, não sei se é o do sufismo, acho que na própria apometria, falava a doença é só um desajuste celular, entende? É uma coisa, não existe doença, existe uma desagregação celular, entende? E quando a gente chegar a um ponto, acredito eu que a humanidade vai chegar, a civilização vai chegar num ponto de percepção do que a enfermidade ela é muito mais abrangente do que propriamente os efeitos, e essa superfície que o médico vai lá, então vou te dar tal coisa, então vou te prescrever uma tarja preta, essas coisas, mas ele não pergunta para aquela pessoa que está no estado terminal, quem és tu? Como tu foi até hoje? Entende? Qual é a tua essência? Como é que tu te percebe? Ele não conversa contigo, ele conversa com os efeitos, entende? Orgânicos daquilo que está acontecendo. É um assunto que, como eu disse há pouco, eu acho que a enfermidade vai ser uma coisa que não vai mais existir na civilização, justamente porque vai se ter essa... Talvez nem se precise de terapias alternativas, ou através da luz, através da cromoterapia, através do som. Acho que vai haver a própria consciência, o ser humano vai ser autoconsciente de si mesmo, então ele mesmo vai perceber aquelas ervas daninhas que não são necessárias dentro da gente, e ele mesmo vai retirar com a sua própria ação, com a sua própria iniciativa. Então, eu acho que todos nós caminhamos para um desfecho positivo. Não sou fatalista de achar que a humanidade está perdida, que nós vamos para o abismo, essas coisas. Eu acho que não. Eu acho que com essa questão da tomada de consciência da humanidade, da civilização, tomando consciência de como tratar de si mesmo,
Porque hoje nós estamos falando, nosso podcast fala muito sobre ressonância, e ressonância tem muito a ver com cura, tem muito a ver com transformação da consciência, tem muito a ver com mudanças, né? O som tem esse poder. Enquanto isso, se a gente fizer uso desses recursos, eu acho que vai ser muito bom. Era de sugerir, inclusive, para os hospitais, que tivesse um andar inteiro dos hospitais só com essas chamadas terapias alternativas. Enquanto os doentes estão lá, daqui a pouco o médico diz, vai lá para o 10º andar, agora sai um pouquinho daqui, vai lá para o 10º andar, onde vai fazer um pouco de ressonâncias do som, vai fazer outras coisas, meditação e tudo, ou usar a tua criatividade, fazer pintura, escrever, tirar um pouco a tua consciência do foco da doença. E aí que eu vou entrar, vamos ver onde eu possa, de repente, atuar, não somente como músico, como maestro, compositor, essas coisas todas, acadêmico, seja lá o que for isso, né? Mas pelo menos ingressando num outro universo, que é o motivo pelo qual nós começamos o nosso podcast, na verdade. Numa expressão, Marcelo, que para mim é muito especial, que é a consciência, né? O despertar da consciência. No último podcast a gente falou sobre isso aí, sobre o despertar da consciência, e pensando que o teu trabalho musical ele foca para fora, tu está extravasando, como a rosa exala um perfume incondicionalmente, ela não escolhe para quem vai mandar o perfume dela, tu não tem como evitar esse transbordamento dessa tua atividade no terreno da música. E tem um outro caminho que é para dentro, e eles acontecem simultaneamente. Tu só consegue transbordar essas frequências, essas ressonâncias, porque tu também está mergulhando internamente. Então é o macro e o micro que estão presentes e simultâneos. A busca interior nos dá a única possibilidade de auxílio. A gente tem a pretensão de auxiliar pessoas, de auxiliar ou de curar pessoas, ou de fazer qualquer ação, a palavra ação de novo, né? Externa. Mas a única possibilidade que nós temos é de autotransformação. É essa busca interior. O que não quer dizer que nessa caminhada, nessa frenética busca interior, a gente não esparja perfumes, sons e luzes. Mas esse espargir será proporcional a esse mergulho, né? Nossa entrevista caminha para o final. Nós estamos conversando aqui, eu estou adorando, e tu fazia referência agora há pouco na disponibilidade e intenção e desejo de integrar um grupo de estudiosos, de pesquisadores, de pessoas abertas que queiram lidar com a saúde e seus ingredientes, que seriam assim a cura e doenças, né, de formas alternativas experimentais. Dizia também para nós agora há pouco como é importante um médico, para falar de saúde, né, um médico que escute e converse e conheça um pouco mais sobre o paciente antes de dar um diagnóstico puro e simples, como a academia os ensinou. Não é um nem dois médicos que eu ouço falar que na academia não aprenderam certas sensibilidades, né? E num dos podcasts que eu fiz, eu entrevistei o Dr. Renan, um jovem, não tem 30 anos ainda, mora em Curitiba e trabalha com a cannabis medicinal, que é um tratamento alternativo também. E ela produz efeitos bem diferentes daqueles que as alopatias produzem. Por exemplo, a minha irmã e minha mãe, que tiveram desencarne a partir de câncer, elas usaram as gotinhas do SEI, do CBD e THC, e não precisaram utilizar, por exemplo, a morfina. E também os efeitos colaterais da químio não se fizeram presente em ambas. Também nesse último podcast, em diversos outros, a gente comentou a esse respeito, que aceitar a realidade não significa uma atitude passiva. Nós temos que fazer coisas na realidade até para aceitá-la. Por exemplo, se eu estou com um diagnóstico de uma determinada doença, eu não posso ficar esperando que essa doença saia do meu corpo ou se cure sem eu fazer algumas coisas que são possíveis. Dentre elas, uma consulta a um determinado especialista, adotar um tratamento oficial ou alternativo, enfim. Então a gente aceita a realidade, porque a realidade na leitura desses mestres e na minha compreensão também, a realidade é imutável, assim como o passado é imutável, e o futuro é uma possibilidade. Mas o que nós estamos fazendo agora aqui, eu e tu, é vivendo o presente, vivendo o agora.
E o assunto de hoje, como quem está nos escutando, é a música. Eu lembrei, antes de passar para a leitura do Gurdjieff, eu lembrei de uma passagem do livro O Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier, e que tem um lago, e no meio desse lago uma pequena ilhota, e nessa ilhota uma espécie de concha acústica, onde tem uma orquestra de câmara, um grupo de câmara, um quarteto de cordas, digamos assim. Como a gente sabe que a água, ela reverbera a voz, né? Não é à toa que Jesus fazia as suas palestras e o Sermão da Montanha às margens do lago de Genezaré, era um amplificador natural, né? A superfície da água, né? Então, ali na cena desse livro e também do filme Nosso Lar, aparece aquele pessoal tocando, quase como que dizendo, olha, aquela música que tanto inspirou pessoas no plano físico continua inspirando aqui no momento em que nos encontramos sem aquela vestimenta pesada, né, do corpo físico, né? Então, Marcelo, eu vou te ler, me permite ler um pedacinho que eu achei bem legal em homenagem ao nosso... Esse livro foi escrito pelo Damianovich Ouspensky em 1870. Ele nasceu em 78, mas esse livro foi escrito em 3 anos, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi escrito entre 1915 e 1918. E são relatos de momentos vividos entre o Ouspensky e o Georges Ivanovich Gurdjieff. Esse livro tem 18 capítulos. O livro se chama Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido em Busca do Milagroso, é o subtítulo. E casualmente o 9º capítulo, que é metade de 18, né, ele dedica à música e seu aspecto não conhecido e também transcendental, né? Ele diz o seguinte: todos os sóis da Via Láctea influenciam nosso Sol. O Sol influencia os planetas. Todos os planetas influenciam nossa Terra. E a Terra influencia a luz. Essas influências são transmitidas pelas radiações através dos espaços estelares e interplanetários. Para estudar essas radiações, tomemos o raio de criação. Ele fala aqui entre aspas porque ele no livro deve ter se referido a esse raio de criação, né? Sob forma abreviada. E aí qual é a forma abreviada? Absoluto, Sol, Terra, Lua. Uma sequência, tá? Ou, mais precisamente, imaginemos o raio de criação sob a forma de 3/8 de radiações. A primeira oitava entre o Absoluto e o Sol. A segunda oitava entre o Sol e a Terra. E a terceira oitava entre a Terra e a Lua. Examinemos a passagem das radiações entre esses 4 pontos fundamentais do universo. Precisamos encontrar nosso lugar e compreender nossa função dentro desse universo tomado sob a forma de 3/8 de radiações entre 4 pontos. Na primeira oitava, o absoluto inclui 2 notas, Dó e Si, separadas por um intervalo apenas, né? Então, depois ele segue, eu não vou me estender aqui, seguem as notas Lá, Sol, Fá, isso é, o intervalo Dó, Si, que é o intervalo do absoluto, né? É seguido pelas notas Lá, Sol e Fá. E assim ele vai analisando, ele toma várias páginas desse livro para falar sobre isso. E isso eu li para nos remeter novamente àqueles sons que tu disseste que nós não ouvimos com o sentido da audição normal, mas que permeia a nossa carcaça física e a nossa alma é tocada de alguma forma. Para falar também nesse final de conversa com a missão que tu assumisse para ti de não reter essa energia incontrolável, indômita, que parte de dentro de ti, na forma de expressão musical, de expressão sonora,
e tu está simplesmente dando vazão a elas, mesmo sem ter muita clareza de onde isso tudo vai chegar. E a tua predisposição de usar também isso em outras áreas da atividade humana. Falamos da pedagogia Waldorf, ligada à antroposofia, falamos do Krishnamurti, falamos do Sufi, falamos sobre a vida. E ao falar sobre a vida, permeada de música. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez pela tua disponibilidade, mesmo à distância, estando convalescendo aí de um diagnóstico bem simples, uma gripe, né? Uma gripezinha. Nos dispusemos a fazer esse contato que não é bem como eu desejaria, que seria pessoal. Eu aprendi demais nesses minutos que nos envolveram aqui, e acho que as pessoas que nos escutarão poderão tirar alguns pitacos também de conhecimento para a sua vida mais profunda. É isso. Eu agradeço, viu, Dalton, porque fazia tempo que a gente estava, né, na tentativa de fazer um podcast, e me senti muito honrado e muito satisfeito, porque é a primeira, depois de todo esse processo que eu passei, né, com um parente, né, com o processo de doença terminal e tudo mais, eu agora me sinto mais, parece que eu estou mais apto, retornando àquela chamada normalidade. Então foi a primeira coisa que eu fiz. Então é uma reconexão de novo, né, com o meu momento profissional e tudo mais. E foi um podcast muito, como ele não foi muito trancado ou circunscrito a determinadas questões, foi mais livre, e ele foi muito produtivo para mim também, viu, Dalton? Foi uma coisa assim que me senti muito, muito feliz, muito preenchido, assim, de poder fazer esse tipo de podcast. Então, eu acho que tenho certeza que sim, que as pessoas elas vão ter algumas informações são assim mais contundentes ou reveladoras, né, de algumas pessoas que não estão muito acostumadas com alguns tipos de assunto relacionados às ressonâncias, a despertar da consciência através do som, para que se abram para novas perspectivas, não? É isso aí. Acho que as pessoas que, a partir dessa nossa conversa, ouvirem as suas músicas e seus gêneros preferidos, vão ficar com uma pulga atrás da orelha. Puxa, será que nessas frequências que eu estou curtindo há tantos anos e que eu gosto de ouvir, tem aqueles aspectos curativos, de enlevo inclusive da vida que nós somos e não da vida que temos? Acho que isso vai ficar uma coisa instigante na minha vida e na vida de quem eventualmente nos escute. Até breve e até o próximo som. Obrigado. Até breve, muito obrigado, viu? Agradeço muito de coração, e até o próximo som. Com certeza estaremos aí reconectados de novo. Muito bem, por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Oi meninas, tudo bem? Rádio Ilha Capital, se você é daqui ou está só passeando em Florianópolis, deixe suas linhas lindas. Agende seu horário que eu vou até você. Atendo em ingleses e região. WhatsApp 41 99871 4580. Beijo! Oi meninas, tudo bem? Brutus Bike se você é daqui, do seguro da sua pedalada. Serviços, peças, acessórios e equipamentos em geral. Brutus Bike, tratando sua bicicleta com carinho. Na rodovia João Gualberto Soares, 17317, na Barra da Lagoa. Brutus Bike, 999-646883. Você gosta de pedalar? Brutus Bike é o seguro da sua pedalada.